Olá, meus queridos e minhas queridas, e se você pudesse conversar com um time que acelera a sua startup, acelera a sua empresa, acelera a sua equipe. Eu sou Saulo Miquiles, esse é o Doutor Startup Cast, o podcast onde a gente trata tudo sobre empreendedorismo digital, inovação e startups. Vamos bater esse papo? Agradecendo aí os nossos apoiadores, Miquiles Tavares Advocacia Empresarial e a Cotidiano Aceleradora, que está representada hoje aqui, né, com... Não vou nem falar nada, personal pitch total hoje. Vou só explicar aqui que a gente está num cenário diferente, ainda aqui, né, gravando ao vivo Inova Summit, o pau tá comendo lá fora, Thiago Nigro saiu daqui há pouco tempo, e a gente gravando aqui dentro, nesse espaço que é patrocinado pelo Grupo Teros, montou o estúdio aqui para a gente, para o Doutor Startup Cast. E a gente está aqui, então, gravando alguns podcasts nesse ambiente, nesse grande evento de inovação. Vamos lá? Dudu? Vamos lá. Personal Pitch. Obrigado, Saulinho, pelo convite. Muito obrigado. Pô, bom demais. Parabéns pela iniciativa e pelo podcast. Eu sei que já está fazendo um sucesso aí. Cada episódio melhor do que o outro. Show. Me apresentando rapidamente, eu sou o Dudu, né? Da Cotidiano. Eduardo, mas... Dudu da Cotidiano. Sem falar do Eduardo, ninguém sabe quem é, né? Então, tipo, no ecossistema, realmente, eu sou bem conhecido como Dudu da Cotidiano. Dudu Coti. Dudu Coti. E estou aí desde o início, eu sou sócio fundador da empresa, né? Então a gente está em atuação desde 2016. Contando um pouquinho da minha trajetória, né? Minha formação, eu sou publicitário de formação, mas sempre trabalhei em empresas de TI tradicional. Então, ou seja, eu já atuo em empresas de TI em Brasília, já tenho aproximadamente uns 25 anos, vai revelar um pouco minha idade agora, né? Mas, enfim, nesse período eu trabalhei junto com o Frois, trabalhei junto com o Wesley, então a gente entendeu que nesse período todo a gente não estava mais entregando o valor de como a gente esperava aos nossos clientes, estava quase que praticamente representante de grandes empresas multinacionais, vendendo caixinha praticamente e consultoria tradicional. A gente entendeu esse movimento de VC, de Venture Capital, que estava começando a se montar aqui nos anos de 2015, 2014. A gente buscou, no primeiro momento, montar algumas startups. Ou seja, cara, o caminho é startup, inovação, disrupção de mercado. Então, no primeiro momento, a gente pensou realmente em montar algumas startups. Depois de estudar um pouco mais sobre o mercado, a gente entendeu que a nossa missão mais nova seria acelerar empresas e acelerar startups. Foi daí que surgiu o Cotidiano em 2016. Então, já estou em atuação já há mais de 6 anos, né? E acho que mais para frente eu falo um pouco mais sobre a trajetória, sobre os números, deixar o Check se apresentar agora, depois eu conto um pouco mais sobre essa história linda aí. O que você achou desse pitch aí, Thiago? Legal, muito bom, Dudu Coti. Dudu Coti, manda ver. Bom, também agradecer aqui, Saulo, obrigado aí pelo convite. A gente estava esperando, né, Dudu, quando a gente ia ser chamado em algum momento. Chegou até cedo, né? Estamos aí, o quê? Qual que é esse episódio? 24, legal. A gente, né, já mais dos 20 aí, então estamos chegando aí nos early turns. Aprendi com vocês que consistência é importante. Então, quando eu olho o 24, eu já falo assim, cara, tá andando. Já né? tem uma trajetória, tem uma né? trajetória. Putz, Pô, já tem um tempo. Eu assisti desde o primeiro, eu assisti acho que 70%, talvez. Tá bom. Tá bom. Tô gostando. Mas bom, falando de mim então, né? O pessoal me chama de Chex, né? Uvi Chex. É um apelido desde a infância. Meu nome, na verdade, é Vitor, né? Sou Vitor Duarte. Nascido em Brasília, criado totalmente com noções e uma base mineira, né? De Paracatu, Minas Gerais, pertinho daqui. Então, meus pais vieram para cá muito cedo, né, já para estudar, faculdade, né, era uma opção mais viável do que ir para BH. Normalmente quem está no interior vai para os grandes centros. Aqui era mais perto, vieram para cá. Então minha base toda Minas Gerais, até os 15 anos eu ia quase todo final de semana para Paracatu, então até meus amigos eram mais lá do que aqui, né? Minha família também muito grande, boa parte da minha família veio para cá. Então tenho 8 tios e tias aqui, né? 16 em Brasília. Então, sou brasiliense, né? Cruzeirense. Não tá um bom momento. Não tá, não, na verdade tá até melhorando, já ficou pior. E eu sempre gostei muito da linha de estudar humanas e exatas e acabei me formando num curso bem generalista. Minha vida como um todo foi
muito nessa linha, né, de gestão. Eu fiz engenharia de produção na UNB, né, lá foi uma das melhores experiências assim, da minha vida. Lá eu pude conhecer muita gente do movimento, né, de startup. Isso que eu ia falar, tem muita gente da produção no ecossistema de startups. Né? Tem muita gente. O curso, aí falando do motivo de exatas e humanas, quando eu fui escolher, era um curso novo em Brasília, né? Tinha, se eu não me engano, 2, 3 anos que o curso estava em Brasília. E eu entrei logo no começo, ajudei muito também na questão de alavancar a empresa júnior que a gente tinha lá na época. Tem né? muita gente de empresa júnior no ecossistema de startups também. Tem muita gente. É um caminho, é uma trajetória comum mesmo. Então, acho que das pessoas que você entrevistou, talvez... Gente, quem que tava aqui? Não lembro de alguém que foi de empresa Guerra. júnior. O Guerra. O Guerra foi da Inetec. Eu fui do grupo de gestão, fiquei lá durante um bom tempo. Lá eu fiz minhas principais conexões. Né? Até estava conversando outro dia com o Rafa, da Ribbon, né? E com outro amigo, que a gente falou assim, cara, o que serviu de fato à universidade? Serviu como um ambiente, né? Ali como uma incubadora de bons talentos que já eram filtrados, já tinha uma boa seleção antes. O curso de engenharia de produção te permite também fazer muito projeto, né? Muita ideia de projeto, poder executar na prática, olhar a teoria e executar na prática. Muito formação de times, então assim, durante o curso inteiro, e aí eu tô falando isso porque tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui da Cotidiano. O curso inteiro, assim, são, acho que 8 semestres só de projeto, em que você tem uma teoria, que você tem uma matéria lá teórica, e você faz a matéria prática também, e que uma parte da nota, quem dá a matéria é o próprio cliente, que você exercita, por exemplo, um projeto de logística, um projeto de simulação de sistemas, um projeto de gestão, você exercita e quem dá parte da sua nota é o próprio cliente. Então, assim, e ele está recebendo o serviço de consultoria. É real. É real, ele dá uma parte da nota. Eu não sei, tá? Em cada semestre mudava e tal, pela maturidade da matéria, mas era em torno de uns 40% da nota. É relevante, né? Bem relevante. Sim. Então, assim, sempre montava equipes, tinha que montar rápido, cada um ali com um papel, né, para poder fazer aquele projeto. Então, o curso permite muito isso. Por isso, teve uma grande, né, gama de pessoas indo para o mundo de startups. Né? Agora, acho que faz mais sentido explicando isso. Sim. Eu costumo dizer que o pessoal da engenharia de produção vai dominar o mundo, né? Porque assim, realmente, todo lugar que eu vou, eu como líder de ecossistema da Cotidiano no momento, assim, eu conheço muitas pessoas vindas desse curso, é impressionante. Tem muito. E aí o que acontece foi o que a gente identificou, né? Que é o que eu estava falando de o porquê, né, da faculdade, que foi de fato fazer muitas conexões. Então o que acabou acontecendo foi que a gente se conectou muito e também foi conectado pro ambiente, né, de startup. Então, tô lá na Coti, a gente já contratou acho que umas 5, 6 pessoas da produção. Nas startups isso acontece muito também, né? Então, aí falando mais próximo, o Rafa lá da Ribbon levou já umas 9 pessoas, se eu não me engano, 8 pessoas da produção, né, para dentro da startup. Então, me formei nesse curso, né? Já no final do curso eu pude experimentar muita coisa, né? Então, fiz a parte ali da empresa júnior durante 3 anos e meio. Pude trabalhar na Accenture, que é uma consultoria internacional muito boa em relação à estratégia. Pude trabalhar em empresa de marketing, pude trabalhar na parte de chão de fábrica, né? Na Coca-Cola, na Brasal, aqui em Brasília, na parte logística, olhando para projetos de inovação em logística, né? A gente tinha uma equipe lá de engenharia logística. Então, assim, falando, né, bem, não foi nada resumido, mas trazendo, né, se fosse pitch mesmo, ele ia reprovar, né? Porque... O Dudu ia cortar o microfone. Eu ia falar assim, palmas, pessoal. Porque embasa muito do que a gente vai falar hoje, sim, né? Tem então, todo assim, um contexto. Tem todo um contexto. E fui parar, né, na Cotidiano, com alguns grandes desafios aí que a gente vai comentar daqui a pouquinho, né? Mas muito pelo fato de estar na produção e estar querendo fazer alguma coisa que envolvesse área de produto, né? Olhando para a inovação, né? Área de investimento, então a indústria que a gente está de Venture Capital. Então, essas duas junções aí foram bem boas para mim e até hoje estou lá, acho que vai fazer 4 anos agora, né? Já como sócio, não sou sócio fundador, mas já entrei na operação com um pouco menos de 3 anos, talvez. Massa. Dudu, você falou que é sócio fundador, tem 6 anos e o Chex entrou depois. Então, eu queria que você contasse o que era Cotidiano lá há 6 anos, com o mato que vocês capinaram,
né? Como que aconteceram essas coisas. Depois queria que o Chex contasse o que é cotidiano hoje, o que vocês fazem hoje, para a gente ter essa evolução da empresa também. Legal. Cara, realmente o termo é exatamente esse, né? A gente precisou capinar mato alto. Então, assim, quando em 2016, logo que a gente fundou a Cotidiano, até mesmo o termo startup era meio desconhecido, né? O que é isso, né? Que bicho é esse? Então, a primeira coisa que nós fizemos foi fazer uma imersão no Vale do Silício, né? Um dos nossos sócios morou por um tempo lá, o Wesley. Depois o Floyd fez um curso de VC em Stanford. Então a gente conseguiu trazer bastante benchmark para a gente, como cotidiano. E o que a gente fez? A gente fez um trabalho muito forte de eventos mesmo. Então a gente fez muito Power Talks, muitos eventos trazendo pessoas que entendem do tema, justamente para a gente poder fazer essa sensibilização. Então a gente atuou muito na academia, então a gente ia muito na UNB, nas principais faculdades de Brasília, então até nas empresas tradicionais. Então a gente promoveu muitas hackathons, então o pessoal nem entendia o que era muito hackathon. Então era uma forma que a gente tinha de criar essa comunidade em torno de um tema. As nossas hackathons são um pouco diferentes das tradicionais, que normalmente são baseadas em uma dor. Então, assim, normalmente as hackathons mais tradicionais hoje em dia, o cliente ou o demandante tem uma dor a ser resolvido e os times se juntam para tentar resolver essa dor. A gente fez o contrário. Nessa dificuldade de encontrar as comunidades de acordo com a nossa tese de investimento, era bem claro, era baseada em várias tecnologias emergentes, blockchain, inteligência artificial, VR. Então, como é que a gente ia localizar essas comunidades? Como é que a gente ia sensibilizar e trazer esse conhecimento? Então a gente identificou... 2016, 2017, né? Hoje você fala em blockchain, tudo bem. Falar em hackathon, todo mundo sabe. Mas na época o pessoal nem sabia. Até startup tinha que explicar o que é. Exatamente. Então a gente fez um processo inverso, que funcionou bastante. O que a gente fazia? A gente fazia as hackathons baseado na tecnologia. Então a gente produziu em torno de 10 hackathons mais ou menos, bem variadas. Inteligência artificial foram 2, de realidade virtual, realidade aumentada. A gente fez primeiro em São Paulo, porque a gente teve a dificuldade de Brasília, para depois trazer para Brasília. Então, paralelo a isso, a gente promovia alguns webinários, né? No tema. Então, os mentores, então a gente pegava o mentor até fora do Brasil, fora de Brasília, para fazer uma série de webinars para trazer esse conhecimento. Então, ou seja, a gente partiu do pressuposto que a comunidade ainda não estava madura o suficiente nem para hackathon. Mato alto mesmo. Então a gente, vamos se inscrever, a gente vai trazer esse conhecimento para vocês. Esse pessoal que promovia esse conhecimento vinha para Brasília, se fosse o caso aqui em Brasília, né? Para se tornar mentores durante a imersão, que normalmente era de 48 horas. Então a gente conseguiu já criar uma comunidade em torno da tecnologia, em torno do tema. E a partir daí, na esperança de surgir alguma startup da nossa tese. Sim. Porque a gente encontrava uma dificuldade muito grande. Eu lembro que nosso primeiro batch, a gente só conseguiu acelerar 4 startups. Então, assim, na nossa tese, nosso fundo, inicialmente, era para acelerar 70 startups. Então, a gente fez uma conta básica, uma conta de padaria, que deveria ser em torno de 7 startups por batch, pelo menos. Então, a gente tinha uma dificuldade muito grande de encontrar uma startup de acordo com a nossa tese. Sim. Então, a gente vai ter que realmente sensibilizar e formar mesmo a comunidade, formar esses alunos, esses entrantes, para poder entender a tecnologia e, quem sabe, montar uma startup a partir daí, para a gente poder acelerar. Então a gente investia, inclusive era engraçado que a gente investia nos hackathons do próprio bolso, porque assim, fazia muito sentido. Era literalmente patrocinador também que não conhecia. Tinha patrocinador, não conhecia, e pra gente fazer todo sentido. Cara, como é que a gente vai encontrar? Tivemos alguns cases de sucesso, algumas startups realmente se formaram durante essas hackathons, então, ou seja, realmente validamos a possibilidade, a hipótese que realmente eles conseguiriam criar uma comunidade, criar startups e criar empresas a partir disso aí. Então, a gente foi muito nessa pegada nos primeiros anos. Então, a gente... a Cotidiano é uma empresa que a gente pivota a cada momento, né? A gente é uma startup também, né? Claro. Então, ou seja, a cada momento a gente está se desenvolvendo, tendo entendimento também. Então, ou seja, os bets, né? Que a gente está hoje indo para o 11º, eles se desenvolveram bastante. Então, o BET é o programa de aceleração, né, gente? Exatamente. Que acontece
periodicamente. No nosso caso é o acrônimo CAMP, né? O Cotidiano Acelera o Meu Projeto, né? Então a gente conseguiu evoluir bastante desde o primeiro. Então, os primeiros, o pessoal ainda tinha que vir, quem era de fora, tinha que vir para Brasília, fazer uma imersão de 3 meses. Isso era uma dificuldade muito grande. Que imagina o pessoal sair do estado, deixar a família. Morar 3 meses aqui. Morar 3 meses em Brasília. Então a gente percebeu essa dificuldade e foi desenvolvendo até chegar num determinado momento, entendimento que a gente pode acelerar também à distância. Claro que a pandemia ajudou, mas por coincidência, isso foi bem coincidência mesmo, o Camp 8, que foi anterior à pandemia, já foi virtual. Então a gente meio que já estava... Já era ali um MVP de uma Já era MVP. virtual. E quando veio a pandemia, a gente já estava validado, então foi muito fácil dar continuidade. Então, assim... o modelo de negócio, falando um pouquinho do primeiro momento, né? O modelo de aceleração tradicional é um modelo muito cruel, muito difícil para acelerador, ou seja, aceleradoras grandes no mundo sofrem essa dificuldade porque o ciclo é muito grande. Então, ou seja, a indústria de venture capital é muito interessante, mas o ciclo é muito grande. Então, a gente realmente teve que rapidamente pivotar para trazer outro tipo de atendimento, ou seja, acelerar empresas tradicionais e ter outros tipos de fontes de renda para poder realmente sustentar a operação. Então, a gente fez vários pivôs durante o percurso, entendeu? E hoje chegou finalmente, a gente acredita que agora finalmente o Chex vai poder falar melhor, mas toda essa... Aí quando a gente fala plantar para colher, literalmente, a gente plantou muito, a gente investiu muito tempo, muito recurso para realmente conseguir hoje estar tracionando, escalando da forma como a gente imaginava. Então hoje a gente está eu considero que a gente está no estágio de maturidade bem interessante, já entendemos o movimento do ecossistema, já entendemos como fortalecer e como nos fortalecer por meio dele. Então, ou seja, a gente realmente já está colhendo. Não é só entender o ecossistema, né? Vocês lideram o ecossistema. Quando eu comecei a buscar advogar para startups também em 2016. Mas fui a fundo mesmo, atrás, 2017, 2018, e eu perguntava para quem eu conhecia, só não falava já lá, cara, você precisa se conectar na Cotidiano. Ponto. Era unânime isso, já lá atrás. Eu gosto de fugir dessa pecha de vocês estão liderando o ecossistema, porque é muito perigoso isso. Porque o ecossistema realmente são vários atores. O que a gente luta realmente é para cada ator realmente exercer o seu papel. Claro. Então são vários atores. E a gente, como aceleradora, tem nosso papel delimitado e a gente realmente não pode entrar na atuação da academia, do governo, dúvida, então vários atores. Dúvida. Mas eu digo então, no nicho de vocês, na atuação de vocês são uma referência. Né? Sim, com certeza. Isso aí a gente tem aquela brincadeira que é o Garan que fala, que é o ECDC, né? Antes da Cotidiano e depois do Cotidiano, né? Então, nisso eu acredito. Realmente a gente realmente fez a diferença, está fazendo a diferença no ecossistema e isso me orgulha muito, entendeu? Aqui em Brasília, nesse sentido, realmente, todo mundo, quando vai falar de inovação, de startup, a Cotidiano está ali atrás, assim. E a gente, outra coisa, que já falando um pouco mais, já estou me estendendo, mas me orgulha muito, assim, e é um negócio que realmente me orgulha muito, é saber que todos os empreendedores, todos os parceiros, mentores que tiveram algum tipo de contato com a Cotidiano, todos eles falam muito bem. A gente tem pouquíssimos detratores. Ou seja, isso prova que a gente realmente está fazendo um percurso legal, lindo, e acho que está funcionando bem, assim. E o espaço é... Vamos falar daqui a pouco das empresas aceleradas, como é que elas estão, né? Porque isso também é um indicador do trabalho da Coti. Vamos deixar o Chex falar agora do momento atual da Cotidiano. Legal, pegando esse gancho, cara, lá a gente viu que uma coisa que lá já estava latente, que era a escassez de talentos, hoje está mais ainda. A pandemia permitiu que eu trabalhasse em qualquer lugar do mundo, inclusive durante a pandemia a gente tinha dois colaboradores fora, né? Um está em Portugal, outro em Canadá. Então, assim, rodou e viu que, assim, né? Contrário ao Elon Musk, né, que agora quer voltar todo mundo a ficar presencial, mas a gente viu que era possível. A gente atendia nossos clientes assim e tudo mais, então essa escassez hoje ela é maior ainda. E lá, naquela época, a gente viu que já era uma grande tendência, né? A gente estava lidando com algumas tendências tecnológicas, mas tendências de mercado. Então a gente precisava fomentar a base. E conforme o tempo foi passando, a gente viu que quando a gente ia selecionar os times em si, né, as empresas, assim, muitas vezes não tinha tecnologia, né, a maioria das vezes não tem. O produto ainda precisa passar por uma descoberta muito grande, né, validar com o problema que está sendo resolvido, validar com o mercado, ver se isso é real, para depois escalar. Né? Então, não tinha ainda pouca receita. Só um minuto, turma. Se você não está entendendo o que o Chex está falando, assiste o episódio do Rony,
que é da Cotidiano, nunca sei se qual lado que é, mas vai estar aqui, pra cá, aí vai estar aqui, vai aparecer aqui agora, episódio do Rony, sensacional. Aí depois de você assistir esse, vai lá que você vai entender tudo. Aí tem também, assim, fazendo um parênteses aqui, tem o dicionário de startups. Boa. Também disponível no nosso site lá, no cotidiano.com.br. Então ele já produziu esse dicionário lá, já tem muito tempo, e até hoje ele serve muito para o pessoal que tem esses termos, né, assim. Ajuda. Vamos deixar o link na descrição. Beleza. Perfeito. Então a gente percebeu, né, que isso, o grande valor estava ali realmente no time. Então a gente vai falar um pouco das startups, falar dos times com alguns exemplos, mas o grande valor estava no time. Olhar para aqueles fundadores e perceber, né, se eles tinham visão, né, de um olhar além. Cara, não tem tecnologia ainda, mas toda a minha base vai ser construída, por exemplo, um exemplo que a gente vai dar aqui, que é a Ribbon. Toda a base vai ser em blockchain. Vou contratar, tenho já um fundador que é o meu CTO, que já está pensando nisso. Eu tenho ali a pessoa que já é responsável por entregar o produto. Então, eu tinha o nosso grande valor, né, de perceber nas startups para poder investir nelas, estava muito mais alinhado às pessoas em si, né, do que necessariamente o produto ou a receita. Né? E de novo, assistam o episódio do Rony, bem por ali, fala muito disso. A gente, né, entregando valor para as empresas, né, pessoas, produto e receita nessa ordem. E para a gente já começava ali nas pessoas. Então, a gente percebeu que a nossa grande especialidade era selecionar bons times, identificar essa capacidade deles, né, de ter a visão e capacidade de entregar, né, então capacidade de execução, conseguir aí por meio de vários fatores, né, até hoje foram mais de 4.000, já batemos talvez 5.000 times já analisados, e cara, imagina todo mundo analisando o time, conversando com o fundador, conversando com a empresa. Realmente é difícil, então a gente teve que criar... Mas gera um conhecimento muito massa isso. Muito. E aí esse conhecimento a gente aplicou, né, todos esses aprendizados dentro do que a gente chama lá da nossa calculadora, que é toda a nossa engine interna, que é a nossa base, que já traz pra gente o cálculo de quais são os principais gaps que aquele time tem, né, quais são ali os principais gaps também olhando para time em si, né, então para colaboradores, principais... alertas que a gente tem em relação àquele time, né? Tá faltando receita, tá faltando algum tipo de habilidade específica, né? Um alerta olhando para fundador fora da operação, por exemplo. Tem vários alertas que a gente começou a mapear e a gente traduziu isso para dentro das empresas. Então começamos a fazer esse pivô, entender como os times entregavam valores da mesma forma dentro de uma empresa. Empresa tradicional. Empresa tradicional que está olhando já para algum tipo de mudança e, de fato, a grande mudança vai começar com as pessoas. Então, quando a gente vai falar com as empresas, a gente fala com os times de cultura, né, os times de RH, People, GP, quem está olhando para inovação, quem está olhando para transformação. Então, quando a gente está, né, hoje, nesse momento, como aceleradora de times, né, a gente está aqui por esse fato que o Dudu trouxe lá atrás. A gente olhou muito ali em como analisar um bom time. E quando eu olho para um time comparado a uma startup, um time de uma empresa, né, tradicional como startup, é a mesma coisa. E aí pessoas, né? São pessoas que estão ali. E é o time que tem uma missão, muitas vezes não é clara, então precisa estar clara. Aí na startup, se não tiver clara, o cara morre em 1 mês, 2 meses. Já tivemos vários contos aqui no Doutor Startup. Né? Então, assim, o time tem, da mesma forma, um investidor. Alguém tá botando grana ali, né? Mesmo que seja a grana da empresa que tá rodando, né? Ou é o fundador que é dono e tá até hoje botando grana. Tem um patrocinador, não tem como. Tem um patrocinador, né? O CEO, o board, o conselho, e eles têm que entender qual que é o valor que aquela empresa, que aquele time tá gerando, né? E se eu somar os valores de todos os times, né? Até foi feita uma pergunta outro dia que a gente estava fazendo um bate-papo como esse. Como é que eu vejo o valuation, né, da empresa olhando para os times? Cara, se eu pegar cada time entender, né, onde ele tem que chegar, com uma métrica guia clara, né, com uma capacidade de execução, com um time mínimo viável, né, e com um valor bem tangível de onde vai chegar, eu tenho aí a mesma estrutura que eu tenho de uma startup. Né? Então tem um pitch deck claro, só que os times normalmente não olham para isso. Então hoje a nossa grande missão é entrar nas empresas também tradicionais, né, e conseguir fazer com que os times tenham essa consciência de entrega de valor de fato.
né, e trabalhar, né, como uma startup. Então, É o jeito de startup de ser, né? inclusive, esse é o livro aqui. Vamos falar a gente mais vai pra falar frente. sobre ele. Mas deixa eu ver se eu entendi. Então, vocês pegaram todo esse conhecimento, 6 anos, acelerando startup, mais de 5 mil startups analisadas, criaram lá, não sei se eu posso chamar de algoritmo, que analisa isso. É uma inteligência, uma algoritmo, inteligência que ajuda a analisar isso. Vocês pegaram toda essa massa de conhecimento e estão levando para acelerar times tradicionais também. Também. E aí, assim, hoje a gente acelera times de descoberta, time de VC, de Venture Capital, né, que está olhando para alguma também investimento, times de produto, qualquer time de estratégia. Então, assim, basicamente são times que não têm saída aparente. E muitos dos times, a maioria deles, não tem. Né? E precisa crescer rápido. Entendi. Com essa definiçãozinha, que é o que a gente acredita que é startup hoje, que tem uma ótica de crescimento rápido. A calculadora está disponível para as pessoas? Como é que essa engine, que é a que a gente chama de calculadora, a Calc, que a gente chama de Calc, ela está disponível. Então, hoje você pode chegar no nosso site, lá tem alguns programas. Então, se você é uma startup que está mais ali em descoberta, em validação, você pode se conectar com a calculadora no site da Cotidiano, cotidiano.com.br/propulsão. Se você já é uma startup madura, a gente tem inscrições aí semestralmente para o Camp, né, que estão para aceleração de projetos. E se você é um time de alguma grande, média ou pequena empresa tradicional, né, você pode ir na nossa área ali de cotir na sua empresa, que você vai achar também um outro contato para poder inscrever os seus times lá. Legal. Vou botar tudo na descrição aí, turma, os links para vocês não se perderem, para vocês clicarem lá e terem acesso. Legal. Queria perguntar para vocês duas em uma. O que é acelerar? O que é uma aceleração? O que é um processo de aceleração? E de onde que veio a base teórica? Eu fui do time da Coty há muito tempo e, cara, sempre se falou em muitos livros, ouvi muitos nomes de autores, li muita coisa por conta de vocês. Mas quem é essa galera? Quais são esses livros? Depois a gente fala desse que está aqui, mais especificamente, mas qual é a base teórica? Eu sei que tem um framework ali muito firme, né? Sim, é interessante dizer isso. Primeiro, vale mais um parênteses aqui, que essa inteligência, esse algoritmo que foi criado, nos primeiros camps, primeiros bets, a gente entrevistava praticamente todo mundo. Então a gente juntava mesmo a comissão da Cotidiano e era um momento muito interessante. O algoritmo aí, a Calc, serve muito para escala. Então a gente consegue realmente trazer ponto de atenção. Mas startup que você falou que é Cotidiano tem que ter uma escala. Exatamente. Agora, respondendo a sua pergunta, assim, a gente, como eu te disse, a gente fez um bench, né, no Vale do Silício, realmente a gente usou como referência o Y Combinator, a Five, então são aceleradoras que nos serviram como referência. Também vários livros, por exemplo, que eu trouxe para citar hoje, o do Dilema da Inovação, então, Eric Ries, então são a literatura que faz muito sentido para a gente poder trazer, realmente, traduzir, tropicalizar. A gente teve essa missão também de tropicalizar, porque a gente entende que no Brasil nem tudo é igual, assim, as dores são distintas, os empreendedores são distintos. Então a gente teve esse pivô durante o caminho, então a gente realmente foi aprendendo junto com o processo. Então, como eu já disse, no primeiro bet, na primeira rodada, a gente acelerou 4 startups, então a gente já conseguiu realmente entender o que tipo de conteúdo deveria ser entregue, que tipo de mentoria. Então, assim, foi fundamental também a gente criar uma rede de mentores em torno. Então, desde o início, a gente soube que a rede de mentores era fundamental. Então, várias verticais, mentores de várias especialidades. Então, foi assim que eu entrei na Coty como mentor. Exatamente. Então, a gente tinha o entendimento da dor da startup. Cara, eles estão com problema de time, ou eles estão com problema de mercado, de entendimento de modelo de negócio. Então, a partir desse entendimento, a gente fazia as nossas próprias mentorias, usando a nossa metodologia que foi desenvolvida durante todo esse bet, mas também com o suporte de todos os mentores. E foi evoluindo. Então, assim, e hoje está assim, realmente bem consolidado. A gente já tem realmente uma metodologia que eu considero própria. Então, a gente já teve esse entendimento de quais pontos atacar, o entendimento das dores, dos, como o Vitor disse, os gaps dos times. Então, assim, a gente já consegue realmente atacar cada um desses problemas para realmente já sair do outro lado de uma forma muito mais rápida, muito mais dinâmica. Massa. Eu vou fazer uma coisa diferente que eu pensei agora aqui. Depois vocês vão me passar uma lista de 10 livros que vocês acham que são os 10 mais importantes da inteligência da Coty. Eu vou botar os 10 livros na descrição aqui do canal para a turma que quiser consumir, né? Consumir, se aprofundar. Vai ter o link dos 10 livros aqui. E você comprando no link, você está ajudando o canal, porque você vai
pagar o mesmo preço na Amazon, você não gasta um centavo a mais, mas uma parte dessa compra vem para o canal, porque as coisas custam dinheiro, né? É isso aí. E a gente precisa ter o retorno, a ajuda de vocês para continuar fazendo mais 20 episódios. Então essa é uma maneira de você ajudar o canal. A outra maneira, curte esse vídeo, se a turma, se o bate-papo tá bom, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal. Se você está no Spotify, se inscreve no YouTube. Se você está no YouTube, se inscreve no Spotify, que você vai estar ajudando a gente aqui a gerar esse conteúdo para mais e mais gente. Legal, essa ideia da literatura, dos livros, funciona muito bem. Gostei Deixa eu só complementar essa parte da base, né, teórica também e prática. Duas coisas. Uma delas que é o Novas Regras para a Nova Economia, que baseou muito o que você trouxe lá no início, né? Quais são as grandes tendências, um livro escrito pelo Kevin Kelly há muito tempo atrás, no final da década de 90, de coisas que estão acontecendo 97, e começando. né, eu acho. 97, 98. Estão começando a acontecer agora. Inclusive, o nosso fundo, né, o nome, né, KK17 pelo 17 pelo ano em que ele foi concebido e KK por Kevin Kelly. Né, além do próprio Startup Chuta que o Dudu falou. E também uma coisa que vale citar, a gente acabou citando rápido, né, que o nosso principal agente de aceleração que fez toda essa formação e traz toda essa base de hoje, antes era só o Henrique, né, ele foi a primeira startup aí da América Latina acelerada, né, pelo Vale do Silício, lá na 500, e ele hoje a gente já conseguiu multiplicar o Henrique por 2.000 pessoas, então hoje a gente já tem 2.000 agentes de aceleração formados, né, que fazem essa entrega, né, para os times. Isso é maravilhoso. Então, assim, eu tenho condições, né, a gente tem condições de fazer muitos times ao mesmo tempo, por exemplo, sejam eles, como a gente falou, time de empresa tradicional, seja startup. A gente multiplicou o Henrique porque isso é uma coisa muito interessante. Assim, como o Dudu falou, a gente trocou muito conhecimento para formar muita gente. Então, o nosso negócio, você trouxe um tema muito bom, que o nosso negócio está muito em formação. E se eu tenho um time, né, seja ele corporativo ou de startup, em que ele se desfez em algum momento por algum motivo, ou a startup morreu, ou não faz mais sentido aquele time, a gente reaproveita essas pessoas. Então, aí está o grande trunfo, né? Começou lá com os mentores e hoje, né, vai aí para uma rede muito grande que a gente já nem consegue mais tanto mapear além desses 2.000. A gente acredita que tem mais, né, Dudu? É isso. Mas vocês não me disseram o que é aceleração. Se a startup vai lá para a Cotidiano para ser acelerada, ou se uma empresa contrata a Coti para acelerar um time, lá um squad, o que vai acontecer? Falando pelas startups, os times corporativos eu deixo que você fale, né? Mas falando pelas startups, assim, realmente, hoje em dia, é o primeiro passo, inevitavelmente a gente vai encaminhar para a calculadora, realmente a gente... lá que realmente vai trazer todos os pontos de atenção, a gente vai conseguir especialmente entender a qual programa que ele vai se encaixa melhor. Como o Tchek já disse aqui, nós temos diversos programas, tem até um programa de pré-aceleração que o Sebrae, que eu dando spoiler, que vai estar no link aqui também da descrição. Então, junto com o Sebrae, a gente está fazendo um programa de pré-aceleração. Então, o primeiro passo realmente é o entendimento de qual estágio, qual a fase da startup, para a gente poder realmente indicar qual é o melhor programa, qual é o melhor caminho a seguir. A partir desse momento, a gente busca uma entrevista, um contato direto com os empreendedores para ter esse entendimento de time, assim, ratificando assim, a questão do time sempre foi muito importante para nós, assim, até mais que a solução. Porque a solução pode pivotar, a dor pode não existir, mas o time realmente é o grande diferencial. Então, a partir desse entendimento, a gente manda para um desses programas. Hoje a gente tem uma plataforma em que a gente conseguiu realmente trazer um centralizador, um repositório do nosso conteúdo. A gente fez uma gravação em estúdio dos principais conteúdos, onde a gente traz realmente conteúdo e a gente vai depois para a mentoria para mostrar a prática. Então, nossos programas são sempre parados primeiro pelo conteúdo que a gente consome de forma assíncrona e depois a gente entra a parte de consultoria, de mentoria, mão na massa. Então, a gente entra dentro dos times, faz uma série de mentorias, entende os pontos e entende onde eles querem chegar e apoiamos eles até chegar nesse momento, entendeu? Quer complementar? Se eu for falar uma definição, fazer com que o time olhe para o valor que ele gera, ele conseguir comunicar esse valor e capturar esse valor. Aí, toda etapa do programa de aceleração, independente do time, está olhando para isso. Né? E fazer com que ele não chegue mais rápido. Né? Quando a gente fala acelerar, pode parecer mais rápido. Mas ele chegar mais assertivo. Então, identificar todos esses gaps, eu tenho a condição de ser muito mais assertivo. Então, para mim, a aceleração é chegar assertivo, né, no valor que você entrega, conseguindo
capturar esse valor de volta. Nas nossas primeiras teses também, a gente identificava, a gente trazia startups que estavam ali na fase já descoberta, validação, e já com a lista de cliente mínimo, né? Então, o principal objetivo mesmo nos primeiros programas era o que a gente chama do Product Market Fit, né? É que realmente que a startup conseguisse realmente fazer o produto ideal, ou seja, por meio de validação, metodologia ágil, que a gente conseguir validar a hipótese de dor e especialmente validar se eles são as pessoas certas para resolver essa dor. E se o produto está perfeito, então o encaixe do produto é esse, cara, o produto já validou, então, ou seja, a gente tem várias metodologias para que esse produto seja validado realmente, que ele realmente entregue o valor, como o Chex disse, que ele realmente entregue valor para quem vai usar, para ele poder capturar esse valor. E só aí escalar. Então a gente costuma dizer que acelerar não necessariamente é escala, porque às vezes você pode escalar um problema com uma solução que não atende, e você depois tem um problema pior ainda, escalar uma solução que não funciona. Então, você acelerou o cara para ir pro buraco. Acelerou para ir pro buraco. Então, tipo assim, então realmente a gente realmente tem que ter uma base bem consolidada, um produto bem encaixado, as hipóteses todas validadas, para depois pensar na aceleração em si, que é a escala, aquela fase. Vocês não estão nem tanto nessa ponta, né? É mais em direcionar o ponteiro do que a escalabilidade, né? Mas achar assim, cara, o market fit, essa solução está encaixada nessa dor que você quer resolver, esse time está adequado para isso. Depois foi para passar para a fase da escala, fazendo analogia com a aceleração aqui. Né? Exatamente. Mas hoje pivotou um pouco. Como existe hoje, a gente tinha uma tese bem definida no início, nos primeiros tempos, né? Então a gente realmente pegava, selecionava as startups nessa fase mesmo, porque tinha a ver com nossa tese, nosso investimento. Nós investimos 100 mil em cada uma das startups, então estava bem alinhado com a nossa tese e com o fundo, que era que nos guiava. E hoje em dia, realmente, a gente ampliou bastante o escopo. Então, assim, a gente seleciona e trabalha com startups e times em todos os níveis, times corporativos, startups já em fase de escala, startup descoberta. Então, a gente realmente hoje consegue ter uma atuação em várias. Por isso mesmo que tem o suporte da calculadora, para entender qual a fase, quais são os gaps, para a gente entender onde é que a gente vai encaixar eles para ele poder. Já teve startup que fez todos os percursos lá do zero, do PPT até, cara, tá aí. Teve startup até antes do PPT, né? Assim, que é legal, né? Assim, agora que você falou, eu lembrei imediatamente da Ribbon, que é assim, o xodó do nosso portfólio. Assim, eu tenho muito. Vai ter gente com ciúme. Mas é isso mesmo, eu não nego pra ninguém. Eu não nego pra ninguém. Assim, realmente eu gosto muito do time, eu gosto muito da forma como eles respeitaram como a indústria de venture capital. Eles fizeram um entendimento muito forte. Eles são todos muito estudiosos, o Rafa, o João, o Juju. Então eles realmente, desde o início, eles já seguiram fielmente o que manda essa indústria. O que reza, né? E realmente hoje eles estão numa fase muito escala. Contando rapidamente, já que você deu a abertura, né? Mas foi interessante que a gente, nesses primeiros eventos, contando que a gente estava se sensibilizando, era meetup, né? E tal. Lá em 2016 ou 2017, a gente fez um meetup no Natureto, fiquei ali na Natureto, depois eu quero aquela pizza, tá? Na Asa Sul. Era ali no mezanino, e o Rafa tava lá com a namorada. O Rafa é o CEO da Ribbon, né? Da época ele tinha só uma ideia. E ele viu um banner lá de Cotidiano Acelerador. Ele, o que é isso? Eu tenho uma ideia, já ouvi falar dessa história de startup. Subiu. Posso participar? Posso. Então ali teve o primeiro contato. Então já nesse primeiro momento, a gente já fez, digamos, a primeira mentoria, né? Ele falou, o que eu devo fazer? Cara, é muito interessante você ter um time complementar. Então ele fez uma seleção muito boa junto ao NB, lá nos grupos, tá, né? Nas empresas juniores. Selecionou o Juju lá, da galera de como CTO. Selecionou o João lá, né, como o seu hipster ali. Então, já de cara, ele já conseguiu montar um time complementar. E muito bom. Que assim, a base para toda startup é um time complementar. Bem seguindo o script. Né? Bem seguindo o script. Então, ele já começou desde o início, foi desenvolvendo a ideia, validou e tal. E já no Camp 3, eles já foram selecionados. Então, aí, a partir daí, receberam o primeiro investimento, foram se desenvolvendo. E hoje, realmente, estão aí, acabaram de ser selecionado das 10 startups de impacto social pela Fundação Melinda, lá do Bill Gates, né? Já receberam várias outras rodadas de investimento. Então, assim, internacionalizando, o modelo DAO, fazendo a sua criptomoeda, ou seja, internacionalizando mesmo. Então, assim, eles estão, assim, já SA, se não me engano, né? Já buscando um modelo realmente
que não sei se vai descambar para um IPO ou para uma aquisição ou Eu outro acho que modelo DAO qualquer. não vai nem para isso, né? Vai Tô nem pra chutando isso, aqui, né? mas é interessante que você falou, porque assim, eu tenho alguns clientes que estão nessa onda do DAO e a turma da Ribbon é referência. Já tornaram referência, Já né? se tornaram referência porque o Rafa e a equipe já conseguiram fazer acontecer e tal, e querem conhecer como é que foi. E lá atrás eles eram referência no Venture Capital, como captar em fundraising, como faz para captar. Pô, eu lembro que ele fez um material, na linha de já ser Sim. mentor, né? De voltar para ser mentor, ele fez um material, deu a aula dele lá e tal. E, cara, É aquele ciclo completo, né? Quando ele ciclo começa lá, completo. ele vai e fecha realmente. Quem sabe, quiçá um dia ele vai se tornar investidor, eu nem duvido disso, entendeu? Com certeza, fizeram um material sobre Web3, abriram, né, para todo mundo, É disponibilizaram. legal tipo, botar esse link aí. Boa, em algum lugar boa. também. Vou botar o link A gente aqui do material da Ribbon sobre o Web3, que é sensacional e é aberto, eles fazendo esse give back também. A cultura da empresa também é um negócio muito importante, sabe? Eles conseguiram realmente trazer uma empresa muito leve de se trabalhar, muito bem representativa, ou seja, todo mundo trabalha muito feliz na Ribbon, assim, assim a cultura é muito forte dentro da empresa, sabe? É um negócio que a gente assim, se torna referência também. Foi um negócio não citado, mas assim, se passar um dia dentro da Ribbon, você entende o que eu estou dizendo, que assim, realmente eles estão a cabeça lá na frente. Eu tenho Conta outros xodós da Coty, assim, pra gente não ficar só na Ribbon, né? pra não ter um ciúme, né? Cara, eu gosto muito. Vou contar de uma fase que eu vivi. Até de duas pessoas que vieram aqui, né? O Guto e o Guerra. Loquin, Atmos. Com a Loquin e com a Atmos. A gente montou nessa mesma vibe de. A gente entendeu sempre que o nosso grande canal era o presencial, né? Então, assim, hackathon pra caramba, webinário, pra realmente trazer a turma pra perto. É o magnetismo que a gente que muito nos orgulha, né? Sim, o pessoal demais. adora estar perto da De gente. trazer assim. perto, trocar, e assim, sempre, toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, a gente chama e o pessoal vai. É incrível, assim, como a comunidade é coesa. E aí, inclusive, esse foi o meu primeiro desafio quando eu entrei na Coty. Cara, a gente tá querendo, né, precisa de uma agenda de aceleração e também a gente quer criar um centro de inovação. Aí, a gente foi lá criar centro de inovação, fui engenheiro, arquiteto, né, fui vendas, Auxiliar de serviços gerais. as serviços gerais, tudo, né, estratégia, financeiro, tudo, porque a gente montou esse centro de inovação para trazer as startups que eram do nosso portfólio. E de Brasília, né? E não só de Brasília, porque a gente Ah, sim, verdade. né, queria trazer um ambiente que as startups do nosso portfólio pudessem trocar. Chegava lá. Sempre fazer aqueles meetups que aconteceu, inclusive você foi em todos, eu acho. Corporações, investidores também estavam por lá o tempo todo. A gente quis Verdade. conectar startups com empresas, com mentores, com investidores, com educação, né, universidades. Então a gente fez esse centro. E lá, nesse centro de inovação, que era o Coty, que era Centro de Operação, Talento e Inovação. Né? Pô, Então, lembrou, gostei, hein? muito olhando para talentos, a gente fez num objetivo de realmente colocar todo mundo junto. E quando o Guto, ainda sem Loquin, né, assim, tinha Loquin, mas ainda tinha outros negócios, foi para lá, né, o cara ficou ali com mentoria e com várias startups. Então era um cara que não vinha do mercado de startups, ele não estava conectado com aquela turma toda. Pra te falar a verdade, depois, Guto, a gente conversa, mas eu não lembro como que a gente conectou, mas foi por Fui eu alguma que coisa mandei assim. ele pra lá. Foi você? Ah, bom que você tá Não, aqui. ele contou essa história no podcast, mas só para resumir. Ele arrumou um investidor, um possível investidor, que não era investidor de startups, e falou assim, cara, gostei do teu negócio, mas eu preciso conversar com alguém que entenda de startups. Aí ele me ligou. Aham. Saulo, posso levar uma startup aí para você avaliar comigo e tal, não sei o quê? Pode. Aí ele levou o Guto, era Loopbox ainda. Era Loopbox ainda. Cara, É quase um aí- spin-off da Loopkey, né? quase uma spin-off da Loopkey, e aí eram parceiros, acho que até hoje, enfim. E aí o Guto diz, é mentira, mas ele diz que eu amassei ele, que eu fiz um monte de pergunta. É claro que é mentira, né? Você é tão gente boa, né? Pois é, não é verdade, Guto? Mas no final eu lembro, saindo assim na porta já do escritório, eu falei assim, cara, você precisa ir para Cotidiano. Conversa com o Henrique.
E ele seguiu o conselho à risca. Ele se enfiou lá dentro. Por isso tu não lembra como que ele fugiu. Ele se enfiou lá dentro. Bem provavelmente, assim, se eu for olhar no histórico aqui, foi alguma mensagem que você mandou, e aí você, ó, recebe esse cara aí. Então, ele chegou desse formato. E aí, o legal é que, né, se fosse, o que já passou por todos os ciclos. A gente já teve startup que foi de hackathon, aí depois foi pro aceleração. Já teve startup que foi do propulsão e depois foi pro camp. Então, a gente já teve startup que tinha pessoas que já passaram pela parte corporativa atuando na startup, né? Que inclusive já veio aqui também, que foi o Stefano. Então, cara, a gente fez esse ambiente e o Guto apareceu, aí ele tava lá conectado, tudo mais, e de repente, em algum momento já tava várias vezes, posso participar dessa rodada, né, tudo mais. Aí a gente falou, não, agora tá pronto, formou time, né, trouxe o time pra dentro, fez todo o by the book, ficava ali colado na gente, e na gente fala o ecossistema, que a gente chegou a ter 150 pessoas lá, mais de 20 startups. E aí ele conectou e, né, surgiu a Lock-in do jeito que é hoje, muito bem estruturada nesse sentido. E a outra também é a Atmos. Eu ligando pro Guerra, a gente, né, era do Movimento Empresa Júnior antigamente, eu falei, cara, Guerra, tem que ir pra lá, tem que ir pra lá, tem que ir pra lá, tem que ir pra lá. Aí chegou um momento que ele, vou ver, fui fazer um teste, fez esse teste, né, falei assim, a gente tinha esse teste lá, ficar 2 semanas, aí fica 2 semanas e tipo, bicho, não tem como, pelo preço que era, ficar 2 semanas lá com mentoria infinita, assim. Era muita troca de então, assim, eu gosto desses cases porque eu acompanhei de perto, né, e depois ver a evolução deles, assim, foi muito legal. Então, são outros 2 xodozinhos, tem vários outros, né, que não vou deixar fora aqui, mas... contas são quase 70, é isso? Então, a gente só não está mencionando porque não daria tempo. Exatamente. Vale assim, bem rapidamente também, as primeiras empresas tradicionais que a gente acelerou também. Boa. É bem legal, assim, por exemplo, o Grupo Paulo Otávio, junto com os shoppings, depois com os hotéis, e foi esse embrião realmente de aceleração corporativa também. É uma experiência muito legal. Hoje é tão legal assim que a gente chegou à definição que a gente não acelera startup, a gente acelera times. O conceito é esse hoje. Eu acho sensacional. Porque, tipo assim, todos são empresas, todos são empreendedores, todos têm as mesmas dores, que o Check já citou ali inicialmente. Então, hoje a gente aceleração de times mesmo. Massa. Show de bola. Vamos pro momento Focap? Focap Night. Começa você. Um momento da tua carreira, um erro, uma cagada, ou que você viu alguém fazer, né? Porque você já acelerou muito time também, e que hoje você enxerga, cara, isso é um baita de um aprendizado hoje, porque eu errei, eu vi alguém errar, e que a gente possa compartilhar. Depois a gente passa pro... Legal. Bom, eu vou falar o Focap, ele sempre tem o grande aprendizado ali, né? Acho que a gente fez um acerto, mas a gente arriscou muito nessa ideia do centro de inovação, né? Então a gente montou toda uma estrutura, a gente colocou banheiro... Tipo, meio andar de um prédio, né? Era um andar quase inteiro, assim. Eram quase 1.000 metros quadrados e a gente abriu 28 salas, assim, ó. Eram pequenas salas, de quebrou tudo, virou um espaço único. Era um corredorzão assim. Então, assim, foi um momento que trouxe pra gente muitos frutos, assim, muito aprendizado, inclusive e a turma sente falta, todo mundo fala. Todo mundo sente falta. Mas aí foi mais uma vítima da pandemia, né? Aí, assim, claro, e que a gente está recuperando hoje. Então, assim, bem breve, o grande aprendizado é estruturar um ambiente que tenha algum tipo de conexão real, que a gente já tinha estruturado. O que a gente ainda aprendeu foi, cara, como que eu mapeio a jornada, né, de todo mundo que está aqui dentro. Então, é um aprendizado que a gente levou para outros programas que a gente fez já online, né? Então, assim, quando a gente teve que fazer o camp, quando a gente fazer outras coisas, a gente precisa de algum formato que vá para o online. Então, a gente aprendeu muito a registrar todo mundo e como a gente conecta todo mundo, mas, no fim das contas, o momento mesmo, assim, o bom é o presencial, né? Por isso, a gente até tem agora uma nova casa, né? Convido todo mundo a ir lá, que é no Biotic. Né, a gente está lá no Parque Tecnológico, é uma das nossas novas casas, vamos já lançar outras novas. Boa. Né, a gente está bem descentralizado aí também, mas a gente está lá no Biotic, junto com o Sebrae Lab, junto com algumas outras empresas do ramo de inovação e tecnologia. A gente está lá conectando também, no mesmo formato, empreendedores, startups, né, como empreendedores em si, corporações, mentores, investidores.
Então acho que esse foi o grande aprendizado de como a gente conecta a rede em outros ambientes, né? Então esse realmente foi um fuck-up e foi duro ter que entregar aquele ambiente na pandemia. Acho que faz parte, né? Mas foi um aprendizado que a gente segurou durante, acho que 9 meses de pandemia, né? Segurou um espaço como esse, realmente não era tão porque a simples. pandemia ia acabar sempre mês que vem, né? Exatamente. A gente foi de março até outubro, por exemplo. No meu caso, que sou lidando o sócio fundador, a gente quando lançou o fundo, né? Ou seja, na nossa tese, a gente já estava baseado numa teoria que 60% das startups iriam morrer no caminho. E paz. Uma brincadeira que eu faço quando eu vou falar para minha avó, né? O que você faz, meu filho? Eu falei, não, vó, imagina aquele campinho de futebol lá que a gente seleciona lá 30 meninos. Uns 20 não vingam, um vira Neymar e paga todo mundo, sabe? Então a gente está buscando o Neymar. Então a gente. E aí tem uma tese também que os 3 principais causas de mortes, né, de startup. Primeiro, criar um produto que ninguém quer. Então, ou seja, se você está criando produto, vou falar para lá, né? Se você está criando uma startup, não cometa esses erros que você está agora, né? Que primeiro é realmente você não validar junto com o seu cliente, ou seja, a galera costuma dizer, vai para o Spotify, tem uma ideia, todo mundo desenvolve, a hora que vai para a rua, ninguém quer consumir o seu produto. Ou seja, então, criou uma solução linda, mas não tem quem consuma. Não tem quem consuma, não dá fit com quem acha, se você acha que é seu persona, às vezes essa dor nem existe, ou às vezes sua solução não é adequada. Então você pode. Essa é uma das causas. Outra causa é briga de sócio. Então, assim, essa questão societária é muito importante. O Saulo tem vários conteúdos nessa linha que explicam bem quais as consequências até jurídicas para isso, que são bem duras, mas é uma das causas de morte de startups. E a terceira é a falta de grana, né? A pista acaba, então realmente não tem condições de seguir. Dito isso, eu vou ilustrar um caso que foi... não vou dar nome, eu vou contar um milagre, mas não vou contar o santo. Tá bom. Mas assim, já teve uma startup no nosso portfólio que já no primeiro momento que eu disse que a gente fazia essa entrevista coletiva e a gente fazia uma votação mesmo, ou seja, os sócios faziam uma votação para saber se seria selecionado ou não. Eu falo com muito orgulho, isso brinco com os outros sócios, que eu votei não nessa startup, mas fui voto vencido. E assim, um dia antes de começar, eles vieram de fora de Brasília, um dia antes de começar a rodada de aceleração, eles tiveram uma briga feia, os 2 sócios. E feia é vias de fato, no caso, né? Assim. Uau. E aí, novamente, nos reunimos, falando assim, cara, e agora, né? Como é que vai fazer? Aí, novamente, eu falei assim, manda embora, não tem condição, não vai dar certo. Insistimos, fui voto vencido novamente, insistimos na empresa e, obviamente, ela morreu. Assim, não tinha como realmente dar certo. Então, assim, isso para mim é... Assim, a gente tem que ter o instinto, assim, a gente já aprimorou muito esse instinto, esse cheiro, assim, cara, tá bem nítido isso aqui pra gente, não... Quando a gente fala assim que o time é muito importante, as pessoas individualmente nos lugares certos ali, mas a junção delas como um time também, né? O fit entre elas. Exatamente, não tinha condição. Não tem condição de tocar uma empresa se você não tem uma relação muito boa, um propósito muito bom, alinhado com o seu sócio. Assim, realmente, a seleção do sócio é uma questão muito sensível a qualquer empresa. Eu não digo não só a startup, mas qualquer empresa. Ou seja, o propósito tem que estar alinhado, onde vocês querem chegar, ou seja, o que vocês querem para o futuro, daqui 5, 10 anos. Então, é assim, tem um mentor nosso, o Henrique, não é o Henrique da Cotidiano, é outro Henrique, que ele costuma dizer, ele tem uma aula específica sobre times, que ele costuma dizer, cara, fecha todos os acordos, e acordo você mais que ninguém sabe o que eu estou dizendo, quando tá na paz. Porque quando tá na porrada, meu, aí eu amo. Quando tá na paz e quando não tem dinheiro. Exatamente. Porque quando tu recebe um cheque de 1 milhão, de 10 milhões, pô, aí as coisas começam a complicar, né? Aí complica muito, assim. Então, realmente façam todos os acordos necessários logo no início, entendeu? Quem vai ser best, como é que vai ser. Ou seja, todos os acordos necessários, consolidem isso para depois realmente pensar em alguma coisa, porque senão essa questão da briga societária é uma questão muito sensível a todas as empresas. Não, essas dicas que o Dudu deu aqui, eu acho que vale um like no vídeo. Deixa eu contar mais um. Vai lá. Que inclusive esse quase ninguém sabe, até foi o primeiro que veio na minha cabeça. Eu falei, cara, não sei se eu vou falar esse, mas vamos lá. Eu decidi falar. Tá só entre a gente aqui. Tá só entre a gente. Vai ficar até aqui. A galera ali, né? Que envolve 2 fundadores, inclusive, de startups ou, né, conectadas a Cotidiano ou também investidas. Eu e 2 amigos,
da produção, decidimos entrar num restaurante que foi assim mega badalado em Brasília durante... Só o restaurante tem mais de 40 anos, né? Então assim, durante muito tempo. E as pessoas, já vou dar nome aos bois, que era eu, o Rafa Rodeiro e o Fábio Ramos, né, da Anjos. Não sei se você conhece o Fábio, Não. o Bilso. Acho que não. Não. E a gente falou assim, cara, vamos... essa operação tem assim, um potencial grande, né, que era do restaurante, já foi assim, um dos melhores bolinhos de bacalhau do Brasil, né, e a gente falou assim, cara, vamos melhorar essa operação, porque só falta realmente ali ter uma capacidade de execução ali melhor, porque vai rodar. E aí a gente entrou, aí eu fui para tocar a parte de operação da empresa, então assim, tudo que envolvia a produção, né, então chão de fábrica mesmo. O Rafa foi tocar toda a parte de ADM fim, então tudo que é administrativo, financeiro e tudo mais. E o Bills foi a parte de vendas, então tá todo o relacionamento, né, sucesso do cliente. A gente entrou nesse restaurante. E aí a gente, durante muito tempo, batendo cabeça, Natal, assim, a gente virou, foi 26 horas fazendo bolinho de bacalhau. Até você fez bolinho de bacalhau, né? Não, a gente ficou 26 horas fazendo. Nós mesmos. Nossa Porque assim, Senhora. não tinha como. Eu lembro que eu joguei minha roupa fora depois, assim. E realmente não dava pra fazer nada com ela. Nem pra queimar não prestava. Até hoje, assim, eu ainda bolinho de bacalhau, eu olho... Então a gente montou, fez a operação, ficou lá durante, acho que pouco mais de 6 meses. E a gente já recebeu a oferta, a gente também cavou essa oferta de pegar uma boa parte da operação. Até porque, né, aprendemos isso, isso foi um negócio que a gente acertou. Estamos, né, gente ali na operação. Quem era o investidor é o cara que botou toda a grana, fez toda a marca. Ia ser mais 20% para cada um, dos nós três, então 60%. Super alinhado, né, com o que a gente já aprendeu hoje. Uma coisa que não estava alinhada era propósito. Assim, a gente não tinha muito uma noção, e aí a gente estava com 22, 21 e 20. Essa era a escadinha de idade. Ou então 21, 20, 19, um negócio assim. E o cara botou total fé na gente, porque eles viram que a gente tinha capacidade de execução. E já tínhamos performance. Só que o nosso propósito de vida não estava muito alinhado com o que a gente estava fazendo lá. A gente viu que a gente não queria ficar vendendo bacalhau na vida. Não queria fazer bolinho. E tinha que rodar a operação. O nosso runway estava baixo, nossa pista. Né? Não tinha mais previsão de investimento e a gente nem sabia o que era isso. Então, assim, isso a gente sabe hoje, né? Mas não tinha muita pista. E aí, a gente decidiu sair, foi numa call, inclusive, que a gente fez isso lá em 2014, 15, 14, se eu não me engano. A gente falou assim, olha, eu fui primeiro a falar, olha, galera, pra mim não faz sentido. Aí os meninos ficaram, não, que propósito o quê? Nada a ver. Eu falei, cara, pra mim não tem propósito isso. E aí hoje, né, você vai ver, os dois estão fazendo grandes operações, assim, com muito propósito, né? A Anjos, né, que tem todo esse papel aí, olhando, né, pra pessoa, pra consciência e tudo mais. Né? E a Ribbon, né, também olhando pra charity, pra doação. Então, assim... Depois disso, eu considero que foi um fuck-up que realmente gerou muita coisa. Imagina se a gente tivesse continuado lá, talvez a gente não teria contado muita história. Mas se não tivesse entendimento do erro e acerto, realmente a gente erra para acertar mesmo. Total. Show. Vamos de livro que você trouxe aí de indicação pra gente. Cara, eu trouxe ali na nossa listinha ali, né? Assim, eu pensei aqui, acho que um livro que me impactou bastante, que eu li logo no início, foi O Dilema da Inovação, do Clayton Christensen. Essa pronúncia é terrível, né? Mas que ele traz um pouquinho desse dilema das empresas tradicionais, da inovação incremental, como é que ela funciona, que você só incrementa um produto já estabelecido e tal, e a inovação disruptiva. Então, essa dificuldade das empresas tradicionais de trabalhar com a própria disrupção do próprio negócio. Então, é um livro muito antigo também, acho no final da década de 90, ele teve uma revisão em 2001, mas assim, o tema é muito atual, então assim, é um dos livros que eu realmente aconselho. Esse vai estar na lista dos 10. Vai estar na lista dos 10, certamente. Então, assim, é um livro realmente que serve como bíblia, como guia, tanto para as empresas tradicionais, ou seja, que estão buscando inovação, como as nascentes. Então, assim, apesar da idade dele, mas são conceitos que estão bem atuais hoje em dia. Jax, cadê Legal. o livro que você trouxe aí? Eu, assim, falando primeiro, eu vou falar de um que eu não trouxe, que é o Zone to Win, que é de estratégia, né? Então, um olhar muito de estratégia com uma pincelada muito forte de tecnologia, né? Ondas de impacto tecnológico, como aproveitar as melhores ondas para realmente, né, tá antes delas acontecerem,
né, que o Dudu trouxe lá das tendências e tal, então ele traz muito isso, e é o que a gente aplica nas empresas, assim, Geoffrey Moore na veia, né, que é o autor, e esse daqui, que é o estilo startup, né, trouxe de presente aí pro salão, do Eric Rice também. Aprende, Dudu, aprende. Devi, mas tudo bem. Mas vai acontecer, a gente vai botar lá o videozinho da entrega. Boa. E esse aqui que também, ele tá na mesma linha do que a gente falou do Startup Enxuta, até porque é o mesmo autor, mas é como que eu levo o jeito startup, o estilo startup para dentro das organizações mais tradicionais. Então ele fala disso e traz muito case, é muito prático e muito facinho de ler. Então assim, super indico para qualquer pessoa que está olhando para inovação corporativa. Massa, show de bola. Esse livro tá na minha lista. Eu li o outro, o Startup Enxuta, esse aqui eu não li. Eu lembrei agora quem indicou ele também foi o Stefano. Ah, legal. Então, esse aqui certamente... quem me indicou foi o Stefano, inclusive, há 3 anos atrás. Então, pronto. Então, Legal. Tá na minha lista também. Gente, brigadão demais aqui por ter vocês. O papo passou rapidinho voando para mim, né? Passou mesmo. Passou rápido. Isso é sinal de que o papo foi bom, né? Deixar vocês se despedirem e começar pelo Duduzão. Legal, cara. O doutor Saulo, muito obrigado pela oportunidade. Você é um cara que é referência pra gente aqui também, no nosso ecossistema. Então, assim, ter essa oportunidade de participar do seu podcast, que realmente é um canal que está se desenvolvendo bastante, assim, realmente tende, assim, a escalar e, assim, contem com o cotidiano, contem com o time, a gente é bem aberto, assim, como o Chex falou, está com o nosso espaço lá no Biotic. Então, assim, vale a pena nos visitar, vale a pena conhecer o espaço, conhecer a cotidiano, se vocês já não conhecem, né? E entender como é que a gente pode apoiar o empreendedor na sua jornada aí, que é tão E linda. todos os links que vocês falaram, né? De propulsão, de pré-aceleração com o Sebrae, calculador e Vai tal. estar tudo na Vai estar descrição. tudo na descrição aí. A gente vai pegar isso tudo aí. Perfeito. Também muito obrigado aí, Saulão. Tava esperando esse momento É isso aí. aí, um Tava prazer. conversando de trocar essa ideia. Poxa, gostei muito do papo, né? Muito descontraído. Você falou, cara, vamos, né, pensar como se fosse bebendo uma cerveja. Só Isso. faltou a cerveja de fato, porque Opa! eu vi que tem vinho e já vi que tem até outras bebidas. Uísque, vinho, Uísque. água. De uma Mas- próxima a gente Na faz. próxima, assunto não falta. É isso. É isso, acho que hoje foi muito falar aí de como a gente, né, consegue apoiar os times, né? Então, qualquer pessoa aí que tem algum tipo de time, né, venha conversar com a gente também nesse sentido, ver como a gente pode apoiar. E eu acho que assim, o Dr. Startup Cast tem sido um grande canal para poder também falar, né, do mundo. Então, você falou do mundo de startup, então você falou de que a gente é referência. Hoje você também, né, já se torna uma obrigado. referência, né, nesse sentido e conseguindo falar com muita gente. Parabéns pelo trabalho e obrigado mais uma vez aí pelo convite. A ideia é essa, né? A gente alcançar mais gente aí com a ajuda de vocês. Fui forjado e formado junto da Coty. Vocês são amigos, parceiros. Então, é pegar um pouco, convidar vocês e outras pessoas e jogar isso pro mundo, trazer essa ideia de escala mesmo. Eu agradeço demais. E você que está assistindo a gente, se você gosta desse conteúdo, ajuda a gente a levar ele para mais gente, curte, compartilha, se inscreve no canal, clica no sininho, que isso faz com que os algoritmos aí recomendem a gente para mais gente. Se você está no YouTube, vai lá no Spotify, se inscreve. Se você está no Spotify, se inscreve no YouTube. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, Salão. Até a próxima. Valeu, Salão. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, Tchau. Vitor. Obrigado. Valeu, Dudu.